Lucas capítulo 6, do verso 1 ao 11. Lembrando que estamos fazendo exposições no Evangelho de Lucas. Desde quando nós chegamos aqui, isso já vai estar fazendo 4 meses que estamos aqui em Cambará, e desde quando assumimos o ministério pastoral aqui, temos trabalhado o livro de Lucas, com o tema Novas Perspectivas de Vida. Hoje é a nossa 15ª mensagem nesse livro, então já estamos no capítulo 6, de 15 mensagens nesse livro. Imagino que até o final do ano chegaremos a 30 mensagens e possivelmente temos fechado o livro todo. Semana passada nós falamos do Dia das Crianças e por isso que nós fomos para Lucas 18. Hoje voltamos para o capítulo 6 para poder continuar nossas exposições. Diz assim, Lucas capítulo 6, a partir do verso 1. Num sábado, Jesus passou pelas searas ou plantações, e os seus discípulos iam arrancando espigas e debulhando-as com as mãos, as comiam. Alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é permitido fazer nos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nunca leste o que fez Davi quando teve fome, e como ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, que somente aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos que estavam com ele. Então lhes disse Jesus: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Em outro sábado, entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem cuja mão direita estava atrofiada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus para ver se curaria o homem no sábado, a fim de acharem o que o acusar. Ele, porém, lhes conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse, perguntou para as pessoas presentes ali: que vos parece? É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada, ficando perfeita como a outra. Ficaram cheios de ódio, no caso os fariseus e escribas, ficaram cheios de ódio, e uns com os outros discutiam sobre o que fariam com Jesus. Então entramos aqui em algumas discussões de Jesus com os escribas e os fariseus. Essa discussão já começou lá no capítulo 5, na questão do homem paralítico. Não sei se vocês lembram que quando Jesus curou o homem paralítico, que foi colocado na presença de Jesus pelo telhado, os escribas e fariseus perguntam: quem é que pode perdoar pecado? Então ali já começa uma confusão. Depois eles questionam por que é que Jesus come com pecadores, quando nós falamos de Mateus e Levi. Depois eles questionam por que é que os discípulos de Jesus não oravam e não jejuavam como os discípulos de João Batista e dos fariseus. E agora começa uma discussão em relação ao dia de sábado. Essa discussão que vai motivar também os fariseus a começarem a discutir entre eles o que é que nós faremos com Jesus. Já que Jesus, nesse momento, começa a ser conhecido, começa a ter expressão social e religiosa em Israel, e começa a ser um problema para a religião vigente, que não aceitava a forma que Jesus lidava com a vida. Lembrando que o nosso tema de mensagens é novas perspectivas de vida. E Jesus ele veio para mostrar como é que a vida deve ser vivida. Só que quando ele começa a apresentar essa nova perspectiva de vida, as pessoas não querem. Nós falamos na semana retrasada que Jesus propõe mudanças, e pessoas frente a mudanças, elas têm algumas características. Algumas começam a fazer questionamento, algumas fazem comparações, algumas retrocedem, algumas entram na questão do preconceito. E aqui eles voltam nessa questão do preconceito. E agora eles começam a questionar
Jesus em relação ao sábado. O tema da nossa mensagem hoje é nova perspectiva de vida e o valor da vida. Porque tem gente que tem uma perspectiva de vida que não leva em conta o valor das pessoas. E é o que a gente vê nesse texto aqui, que a gente percebe nessa narrativa que esses escribas e fariseus, eles tinham uma perspectiva de vida, mas nessa perspectiva de vida, as pessoas não tinham valor. As pessoas eram apenas meramente uma extensão daquilo que eles acreditavam ser certo, e as pessoas tinham valor enquanto elas obedecessem. Se não obedecessem, eles não as valorizavam. Lembrando que perspectiva de vida tem a ver com a maneira que a pessoa olha a vida, encara o futuro, o ponto de vista. Tem a ver com aquilo que as pessoas esperam para ela no presente e no futuro. E temos reiterado que as pessoas hoje estão vivendo sem nenhum tipo de perspectiva de vida. Muitas pessoas não sabem mais o que é vida, o que é viver, não sabem o que fazer com a vida, e não sabem o que vai ser o seu futuro. E as que têm perspectiva de vida, muitas vezes, infelizmente, elas simplesmente não colocam nessa perspectiva o valor da vida. Não colocam. E os fariseus começam ali questionando por que é que os seus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado, verso 2. Eles se esquecem que os mandamentos de Deus são para proteger, valorizar as pessoas e honrar a Deus. Os mandamentos de Deus têm como objetivo proteger, valorizar as pessoas e honrar a Deus. O sábado ou o sabate era uma referência de Deus como Criador e libertador de Israel. Como libertador, vocês lembram que Deus deu ao seu povo comida, sustentou o seu povo. Tinha como objetivo o descanso semanal e o deleite na comunhão de Deus. Mas os fariseus e escribas fizeram desse dia um dia insuportável, de obrigações infindáveis que ninguém mais conseguia viver. Nova perspectiva de vida relacionada ao valor da vida. Infelizmente, para alguns, a vida não tem valor, porque a vida é inferior às regras. Para alguns, a vida não tem valor, porque para eles a vida é o quê? Inferior às regras. As regras são mais importantes que a vida. E por isso que no verso 2, se você me acompanhar no seu texto aberto aí, no verso 2, alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é permitido fazer no sábado? O que os discípulos estavam fazendo no sábado? Eles estavam caminhando perto de uma plantação, estavam com fome. Naturalmente, quem está com fome, ele viu um mau alimento, pegou, descascou, começou a comer. Os escribas olharam e falaram: olha, não é permitido fazer isso no sábado. Para os fariseus, eles deveriam cumprir a regra estabelecida por eles e ficarem com fome. Por quê? Porque as regras são mais importantes que as pessoas. A vida é inferior à regra. Então, para eles, os discípulos deveriam ficar com fome. A lógica dos fariseus aqui era sacrifícios e restrições exageradas. Então, para eles, o relacionamento com Deus tinha a ver com sacrifícios e restrições exageradas ao ponto de desvalorizarem a vida. Por exemplo, algumas regras que eles tinham: acender fogo, poderiam caminhar apenas no máximo 900 metros, eles não podiam colher, debulhar, é o que os discípulos estavam fazendo. Então eles tinham muitas regras. Algumas regras até absurdas que eles colocavam para ser cumprido ali. Então os fariseus, ao colocar muitas regras, ao invés de descansar no Shabá, acabavam afligindo as pessoas com preocupações e regras que as afastavam de Deus. Então as pessoas estavam mais vinculadas a cumprir regra do que se relacionar com Deus. E eu tenho falado aqui na igreja que, infelizmente, a igreja só fala para o mundo do que Jesus não gosta.
E falei que as crianças crescem com uma lista do que Jesus não gosta. Até que chega um dia que a criança fala, mas será que Jesus gosta de alguma coisa? Porque não pode nada, não pode isso, não pode aquilo, Jesus não gosta nada, Jesus não gosta disso, não faz isso porque Jesus não gosta, não faz aquilo porque Jesus não gosta, não fala isso porque Jesus não gosta, não olha desse jeito para tua irmã porque Jesus não gosta, não fala assim com a mamãe e com o papai porque Jesus não gosta. E era assim que os fariseus viviam, era assim que eles viviam, falando do que Deus não gostava, e chegaram ao ponto de fazer com que algo que era importante, profundo, que era para trazer descanso e satisfação, eles faziam que as pessoas tivessem a sua alma afligida pelo excesso de regras a cumprir. Eles faziam o pior trabalho que Deus condena, ou seja, no dia de sábado eles não trabalhavam, mas eles faziam o pior trabalho que Deus condena. Qual que é? Esforçar-se para ser salvo. Esforçar-se para agradar a Deus com as próprias forças. Os escribas e os fariseus, na tentativa de guardarem o dia de sábado, eles criaram uma atitude tão aversa àquilo que Deus tinha colocado, que sem perceber, eles trabalhavam. E trabalhavam para tentar manter um padrão que eles não tinham. Infelizmente, nesses dias falamos de uma graça que muitas vezes as pessoas estão presas a cumprir tarefas, a fazer isso, a fazer aquilo. No sábado cometiam outro equívoco. Qual que é o equívoco? Desvalorizar as pessoas e supervalorizar as regras. Então eles estavam preocupados, olha, Jesus não pode fazer isso no sábado, mas eles não estavam preocupados com o bem-estar dos discípulos. Eles não estavam preocupados com a alimentação dos discípulos. Eles não estavam preocupados que os discípulos precisavam comer. Para eles, a regra era mais importante que as pessoas. E nós, como igreja, corremos o risco de achar que as regras são mais importantes que as pessoas. As regras não são mais importantes que as pessoas. A graça, a misericórdia e a bondade de Deus eram ignoradas. Em nome da regra, da boa ordem e do bom dever, eles ignoravam a graça, a misericórdia e bondade de Deus. E se tornaram legalistas, fazendo com que a vida não tivesse valor diante das necessidades humanas, e a regra era mais importante. Está com fome? Espera acabar o dia de sábado e você come. Mas essa não é a lógica de Jesus. Se alguém está com fome, ora, que ele coma, que ele se alimente. Porque essa é o valor da vida. É isso que eles não entendiam. Então, nova perspectiva de vida, diante do valor da vida, nós precisamos perguntar, até que ponto nós, como igreja, valorizamos a vida? Agora, se no valor da vida você diz a regra é mais importante que a vida, então nós não valorizamos a vida porque a gente está pegado a regras. E a vida é dinâmica. Então, para algumas pessoas, a vida é inferior à regra. É inferior à regra. Mas para o reino de Deus, a vida é superior às regras. Regras aqui, queridos, não são os mandamentos de Deus. Lembrando que os fariseus e escribas colocaram várias regras que não tinha nada a ver com o mandamento do Senhor. Tinha nada a ver. Eram regras que Deus não permitiu. Por isso que a igreja precisa tomar cuidado para reconsiderar suas regras, que tem muitas coisas que a gente fala que Deus não gosta, que na verdade não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a nossa tradição muitas vezes. Outra questão que eles vão colocar lá: o bem é inferior à regra. Em que sentido? Ao discípulos se alimentarem, eles estavam fazendo um bem para si mesmos. Para eles, a regra era superior ao bem. Não faça o bem, você tem que obedecer à regra. E se vocês lembrarem algumas narrativas de Jesus, ele vai perguntar para as pessoas: e se o teu jumento, se o teu burro, se a tua ovelha cair num buraco no dia de sábado, você vai deixar ele lá ou você vai libertar ele? Jesus fala: olha, com certeza você vai libertar. Qual que é a lógica de Jesus? Ora,
vocês vão lá no dia de sábado, trabalham para libertar uma ovelha, um animal, mas vocês não trabalham para libertar um homem. Qual é a lógica de vocês? Para vocês, o bem é inferior à regra. É inferior à regra. Se você olhar o verso 7, os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus para ver se curaria o homem no sábado, a fim de acharem o que o acusar. Olha o que eles estão fazendo. A regra é mais importante que o bem. Jesus curando o homem, ele estaria fazendo o quê? O bem. Jesus curando o homem, estaria fazendo algo bom para aquele homem. Mas para eles, se Jesus curasse o homem, Jesus estaria quebrando uma regra. Então eles estavam mais preocupados com as regras do que com as pessoas. Não estavam preocupados com um homem que precisava de ajuda. Diariamente, semanalmente, aquele homem estava com eles ali. E nenhum deles se interessava pelo homem. Mas agora que eles sabem que Jesus pode curar o homem, eles ficam o quê? Observando Jesus para ver se Jesus ia curar. Queriam que Jesus curasse o homem. Olha que interessante, eles queriam que Jesus curasse o homem. Não para que o homem ficasse bem, mas para acusar Jesus de pecado. Olha a lógica dos escribas e fariseus. Eles queriam que Jesus curasse o homem, não para que o homem ficasse bem ou fosse algo importante para ele, mas para que tivessem do que acusar Jesus. Valorizavam mais o sábado que o bem-estar do homem e a glória de Deus que viria com a cura. Então eles valorizavam mais a regra do que o homem, e inclusive a glória de Deus, porque Jesus curando o homem, essa cura traria honra, glória, exaltação para Deus. Mas eles não estão preocupados por isso. Proibiram várias coisas, mas não restringiam a sua crueldade e o seu ódio. Lá no verso 11, quando Jesus cura o homem, ficaram cheios de ódio, e uns com os outros discutiam sobre o que fariam com Jesus. Eles proibiam várias coisas, mas não restringiam a sua crueldade e o seu ódio. Infelizmente, muitas vezes na igreja, as pessoas valorizam regras, mas as pessoas não cuidam com o seu ódio, com a sua crueldade. Esses homens, eles acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas esqueceram que eles são apenas observadores de tradição de homens. Eles acham que pode ter ódio no dia de sábado, pode ter crueldade no dia de sábado. Muitas vezes a igreja valoriza muitas coisas, mas não trabalha dentro dela o ódio e a crueldade. Quantas crueldades acontecem nas igrejas? Nesses 9 anos que a nossa igreja está aqui, 9, 10 anos, se você começar a puxar a história da igreja, você verá resquícios de crueldade e ódio. Pessoas que falavam, tem que cumprir a regra, isso não pode, isso está errado, e que faziam isso com ódio. Porque para essas pessoas, assim como os escribas e os fariseus, o bem é inferior às regras. A partir desse momento, você encontra pessoas aqui que na verdade não estão interessados no cumprimento dos mandamentos de Deus, mas são pessoas que acham que têm direito de dizer para o outro o que o outro deve fazer ou não. Inclusive, você fica com fome porque você não pode comer no dia de sábado. Como que Jesus lida com isso? No verso 3 e 4, ele vai dizer assim, no verso 3 e 4, respondeu-lhe Jesus, nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, que somente aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos que estavam com ele. O que Jesus fala para eles? Olha, para você começar a valorizar a vida,
você precisa fazer o quê? Ler a palavra. Vocês nunca leram? Mas não só ler a palavra, deixar que a palavra fale ao coração, porque esses escribas e fariseus já tinham lido. Então, Davi, quando ele está fugindo de Saul, ele vai até o tabernáculo, ele se encontra com o sacerdote, ele fala: nós estamos com fome, há dias não comemos. E ele pergunta para o sacerdote: tem algo para a gente comer aqui? O sacerdote fala: olha, não temos nada, está tarde, é a noite, mas nós temos o pão da proposição. O que é o pão da proposição? É o pão da presença, é o pão que ficava no santo, né? Você tinha o santo dos santos, você tinha o lugar santo. Esse pão, só o sacerdote poderia comer. Mas, como Davi estava com fome, e a vida é mais importante que a regra, o sacerdote pegou aquele pão que só ele podia comer, e deu para Davi comer com seus homens, quebrando uma regra. Ao quebrar essa regra, ele não estava pecando contra Deus, mas ele estava valorizando a vida, que é o que Deus valoriza. E ele falou: Davi, come os pães. Esses pães você sabe que as pessoas não podem comer. É só nós que pertencemos ao sacerdócio real, descendente de Arão. Mas como você está com fome, come. Então Davi e os seus homens comeram os pães que estavam no tabernáculo, que era somente para o sacerdote. Esse pão lembrava da presença de Deus, lembrava do cuidado de Deus, e eles quebraram. Então Jesus pergunta: vocês nunca leram isso? Que Davi, quando teve fome, ele comeu o pão que ninguém podia comer, a não ser o sacerdote? Porque a vida é mais importante que a regra. Então, se os discípulos têm fome, eles comem, porque a vida é mais importante que a regra. Jesus demonstra que Davi fez algo que seria errado para aqueles que valorizavam a regra acima das pessoas. Então Jesus fala: olha, Davi fez algo que é errado para pessoas que valorizam a regra acima da vida. Mas ele fez algo que Deus quer que seja feito, porque a vida é mais importante que a regra. Infelizmente, eles levavam em conta os escritos dos homens, ao mesmo tempo que ignoravam os escritos de Deus. Muitas regras no sábado não era Deus que deu a eles, eles que criaram. Davi, ao comer do pão, e não só ele comeu, ele distribuiu para os seus homens também. Ele demonstrou o valor da vida, o valor das pessoas e a importância de satisfazer as necessidades do ser humano. A importância. A igreja não deve ser movida por regras de homens. Tem que ser movido pelo maior princípio do reino. As pessoas têm valor. E se você levar em conta a morte e sacrifício de Jesus, por que é que Jesus morre? Ele morre porque a vida humana tem valor. E infelizmente a frase mais conhecida nas igrejas é que a vida, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas essa é uma das maiores mentiras em muitas igrejas, porque diante de uma regra, eles preferem a regra e jogam fora aquela pessoa que eles dizem que vale mais que o mundo inteiro. Mas não é assim que Jesus faz. Então, nunca leste? A igreja precisa ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Você que é legalista precisa conhecer as graças de Deus manifestadas em sua palavra. Você que é tudo certinho, não, pastor, é assim, é assim, é assim, tem que conhecer mais a Bíblia. Porque não dá para viver assim, assim, porque nós somos falhos. As regras são para proteger as pessoas e não para sufocar as pessoas. E o que os fariseus estão fazendo com o sábado não tem nada a ver com o dia de sábado, tem a ver com a tradição deles. Porque o dia de sábado é um dia de descanso,
É uma referência de Deus libertando Israel, é uma referência de Deus criando o mundo, é um convite de Deus para o ser humano descansar e ter alívio para a alma, mas eles achavam que não é para ter descanso, é para afligir, e a pessoa chegava no sábado falando: meu Deus do céu, sábado não é vida, sábado é restrição, é isso, é aquilo. Então a pergunta para nós, assim como esses homens, será que a gente não está valorizando mais a regra do que o próprio Deus? Do que o próprio Deus? Por isso que a maior característica de uma igreja deveria ser misericórdia e graça. Porque essa igreja existe por causa de misericórdia e graça. Se não tivesse misericórdia e graça, não tinha igrejas. Então nenhum de nós é capaz de cumprir a palavra de Deus à risca. Nenhum de nós. Tiago fala que se alguém guarda uma maioria dos itens da lei, se guarda 11 mandamentos, mas quebra um, você é culpado de todos. Então ninguém consegue. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Então Jesus vai responder para eles no verso 5. Então Jesus lhe disse: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O Filho do Homem é uma referência a si mesmo. Essa é uma expressão que você encontra em Daniel capítulo 7, 13 e 14, que chama atenção para a questão da salvação em Jesus, e chama atenção também para a instauração de um reino eterno. Então, se você depois for na sua Bíblia ler Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, ele vai falar de um filho do homem, de uma pessoa que se manifesta, trazendo salvação e trazendo a instauração do novo reino. Então, quando Jesus fala: olha, o Filho do Homem, ou seja, eu, Jesus, sou Senhor até do sábado, ele está falando o seguinte: eu posso dizer o que fazer, o que não fazer no sábado. E as pessoas devem sim cuidarem das suas necessidades no sábado. Jesus não quebrou o mandamento, pois ele nunca pecou, mas restabeleceu seu verdadeiro valor frente à honra de Deus e às necessidades da carência humana. Quem está em Jesus entrou no descanso de Deus. Por isso que a nossa relação com o sábado é mediada em Jesus. Nós estamos no descanso de Deus. Estamos em Jesus, estamos em descanso. Não precisamos cumprir regras, precisamos estar em Jesus. Não temos dias fixos, porque entramos na eternidade de Deus. E em Deus a gente entende que precisamos viver com dignidade e relevância a Deus todos os dias. Muitos guardam a letra da lei sobre o sábado, mas ignoram o Senhor do sábado. O Senhor que é sobre o sábado. Precisamos descansar em Jesus e praticar o bem às pessoas. Queridos, a fé cristã é um chamado para o descanso. Não é um chamado para cumprir regras. É um chamado para o descanso. E a nossa relação com Deus, a nossa obediência, não é por causa, faça isso, faça aquilo. É porque nós temos uma relação de intimidade com Deus. E tudo que a gente faz ou deixa de fazer é levando em conta essa intimidade com Deus. Quem não tem intimidade com Deus, não adianta colocar regra, porque ele será apenas um religioso, cumpridor de tarefas. E quando ninguém estiver vendo essa pessoa, ela vai cometer as piores atrocidades humanas, porque ela não tem consciência de Deus. E aquilo que muitas vezes a igreja julga, é o que a igreja descobriu. Mas para cada pecado que a igreja fala mal e condena, existe 100 pecados que ninguém descobriu. Quantos pecados eu e você já fizemos que ninguém soube? Não sejamos inocentes, ignorantes e até mesmo hipócritas. Por isso que a igreja tem que entrar num relacionamento íntimo com Jesus. Um relacionamento profundo de intimidade com Deus.
Porque quem tem essa intimidade com Deus não precisa de regras. É criancinha que você tem que falar, não põe a mão no fogo, não empurra seu irmão. Para quem está crescendo em Jesus, você não precisa falar, não fale mal do irmão, não fale mal da irmã, não condene o outro, porque essa pessoa é madura. Por isso que nós precisamos amadurecer. Precisamos então viver em dependência e confiança em Deus todos os dias. Precisamos viver em dependência e confiança em Deus todos os dias. Senão, nós nos tornaremos igual a esses fariseus, valorizando as regras e desvalorizando a vida das pessoas, valorizando prédios e paredes e desvalorizando pessoas, valorizando estruturas e desvalorizando as pessoas. Então as pessoas têm que ter mais importância que as regras e que as coisas. Tem que ter mais importância. Precisamos viver em dependência e confiança em Deus para entender que a vida tem valor, que todas as vidas importam. Infelizmente, essa frase está na boca da sociedade, que todas as vidas importam, só que na verdade só importa quem pertence ao meu partido, quem pertence à minha ideologia, quem pertence à minha igreja. Se não é da minha igreja, não importa. Mas para Deus, todas as vidas são importantes, porque Jesus morreu para salvar a todos. E a igreja precisa viver para levar a salvação a todos. Não importa quem são as pessoas, o que elas fazem, o que elas acreditam ou deixam de fazer. Nós existimos como igreja para levar a salvação a todos. E não importa quem é a pessoa, entrou nesse espaço aqui, é um espaço de acolhimento e misericórdia. A gente abraça, cuida e ama. Não importa. Mas a questão é, qual é a essência da nossa igreja? Cumpridora de regras ou alguém que vive o evangelho, que leva a salvação a toda criatura? Ou será que nós estamos igual aos fariseus, falando, olha, a regra é mais importante, pastor. A regra é clara, né? Como dizem alguns comentaristas, a regra é clara. A regra é clara, mas a regra de Deus é mais clara. Diante das regras, a vida das pessoas é mais importante. A vida das pessoas é mais importante. Porque o maior, Jesus vai falar que o que resume toda a lei é amará a Deus acima de todas as coisas e amará o próximo como a ti mesmo. E muitas vezes, no zelo de cumprir os mandamentos de Deus, a gente cumpre os mandamentos de Deus, mas demonstrando ódio para com o outro, que é o que está acontecendo com os fariseus. Quando Jesus curou ele, o que eles ficaram? Ficaram cheios de ódio. Cheio de ódio. E discutiam o que fariam com Jesus. E começaram a planejar a matar a Jesus, a se livrar de Jesus. Queridos, cuidado, porque muitas vezes na igreja o ódio pode juntar pessoas para ver como é que se livra do outro. No reino de Deus a gente se junta para falar como é que a gente ajuda a pessoa, como é que a gente demonstra amor, como é que a gente demonstra que ela é bem-vinda aqui. Então nós entramos na parte do Evangelho aonde fica demonstrado que a perspectiva que Jesus veio trazer ao mundo, ensinar sobre a vida, é que a vida das pessoas tem valor. Que a vida das pessoas tem valor. E tendo valor, nós precisamos amar as pessoas. Amar as pessoas. Precisamos cuidar das pessoas. Oferecer aquilo que elas precisam, para que o reino de Deus esteja de fato entre nós.
Então precisamos viver em dependência e confiança em Deus todos os dias, para que a gente não se torne escribas e fariseus, que ao invés de transformar vidas, nós venhamos destruir vidas. A igreja é um espaço de acolhimento e transformação. Qual que é a base, pastor? A base é Deus, a base é Jesus, a base é a cruz, a base é a ressurreição. E a base também é a vida de Jesus, porque Jesus fala que naquele dia, muitos que me chamavam de Senhor e Senhor, e que até falavam em outras línguas, e que profetizavam e que expulsavam demônios, vão ficar de fora, porque ele vai falar: eu não vos conheço, eu não sei quem vocês são. E essas pessoas são pessoas que amaram mais as regras que as pessoas. E quando ele chega em Mateus 25, ele vai falar: vinde bendito do meu Pai, porque eu tive sede e vocês me deram de beber, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu estava nu, vocês me vestiram, eu estava preso, vocês me visitaram, eu estava enfermo, vocês foram me ver. E eles vão perguntar: mas quando é que nós fizemos isso, Jesus, pelo Senhor? Quando vocês fizeram as pessoas, aos pequeninos, fizeram a mim. Demonstraram amor, viram a necessidade das pessoas. Mas do outro lado estarão pessoas que falaram: Jesus, quando é que a gente viu o Senhor com fome? Quando é que a gente viu o Senhor com sede? Não estou entendendo. Se eu tivesse visto o Senhor, eu faria. Imagina que eu vou deixar Jesus passar fome, Jesus passar sede, Jesus ficar preso e não for visitar. Imagina. É aí que está a lógica de Jesus. Se você não faz para as pessoas, você também não faria para mim. Não faria para mim. Então você não fez para mim. Porque você estava na igreja para condenar, para julgar, para falar mal, para humilhar, para dizer que é você que manda, para dizer que as coisas são do seu jeito, para dizer que as coisas é do jeito que você acredita. Você estava na igreja achando que Deus é uma extensão de você, mas não é. Deus não participa da sua cabeça, Deus é maior que a tua própria consciência de fé, Deus não cabe no seu conceito teológico, religioso. Deus cabe no amor. Só tem um espaço, querido, que Deus cabe, que Deus entra no amor. Se não tiver amor, Deus não cabe, Deus não entra. Como que a gente atrai Deus para a igreja? Amor. Deus só cabe em corações e espaço que tem amor. Se a gente não pegar esse caminho, nós vamos se tornar uma igreja, uma comunidade cheia de fariseus, mais preocupada em tirar, em colocar fora, do que trazer para perto. E eu encerro aqui citando a parábola do trigo e do joio. Do trigo e do joio. Jesus conta que alguém plantou, foi lá e plantou, a referência a Deus, Deus plantou o trigo. Mas o inimigo de Deus, Satanás, foi e plantou o joio. E de repente alguém fala: Deus, Senhor, faz o seguinte, por que o Senhor não arranca o joio de perto do trigo? Ele fala: não, deixa o joio ficar perto do trigo. Deixa crescer junto. Um dia a gente arranca. Então a igreja muitas vezes fica procurando o joio, ao invés de se preocupar em ser trigo. E se tiver joio no nosso meio, nós vamos amar o joio, orando para que ele se converta em trigo. Para que ele se converta em trigo. Porque para nós, a vida tem valor. A nossa perspectiva de vida leva em conta o valor das pessoas. Desafios para a gente encerrar. Quais são os desafios dessa mensagem para você? Quem sabe no passado você magoou pessoas. Quem sabe no passado, em nome de Deus e de sua fé, você magoou pessoas. Quem sabe por causa da sua consciência sobre quem Deus é,
que na verdade não é o que Deus é, mas o que você criou, ou alguém criou para você e te deu dado, você magoou e feriu pessoas. Como Pedro fez com o soldado Malco. Quando Pedro foi lá, quando foram prender Jesus, Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado. E o que Jesus faz? Vai lá e cura a orelha do soldado. Quem sabe no passado você atacou pessoas, falou mal de pessoas, julgou pessoas. Eu quero dizer para você que você precisa se arrepender disso. Precisa falar: Deus me perdoe. Porque eu não entendia a essência do Evangelho, que é amor, acolhimento, cuidado. E se eu tiver que corrigir a pessoa, tem que ser corrigida em amor. Como Paulo diz: você que pensa em estar em pé, cuidado para você não cair. Vocês que são espirituais, cuidem daqueles que são fracos na fé. Mas eu não fiz isso, Deus. Eu fui lá e julguei. Fui lá e entrei em vias de fatos, falei coisas. Mas eu quero me arrepender, Deus, me perdoa por isso. Esse é o primeiro passo, me perdoa por isso. Segundo passo, Deus, coloca sobre minha consciência que eu sou amado, porque o Senhor me ama, pois eu sei que eu não sou justo, eu não sou melhor que ninguém. Coloque em mim sensibilidade e amor, para que quando eu olhar as pessoas, eu não olhe com julgamento, discriminação, e ira, e juízo e raiva, mas quando eu olhar para as pessoas, eu olho com o seu amor. Eu olho as pessoas com o teu olhar, com amor, com misericórdia. Com misericórdia. O cristão tem que ser a pessoa que, quando passa alguns espaços e vê pessoas que tomaram decisões diferentes da nossa fé, o coração deve se encher de amor e contrição e falar: Deus, tem misericórdia. O segundo passo é esse: pedir que Deus derrame amor no seu coração. E pedir que Deus acenda a chama do amor no teu coração. A igreja não é a espada de Deus no mundo. A igreja não é a justiça de Deus no mundo. A igreja é a extensão da misericórdia de Deus. Um dia Deus vai julgar. Não estou ignorando o julgamento de Deus. Deus vai julgar, inclusive eles e nós. Pela igreja pensar que era a justiça de Deus, as fogueiras se acenderam, pessoas foram queimadas em nome de Deus, pessoas foram linchadas, pessoas foram degoladas, pessoas foram afogadas, porque achavam que estavam fazendo a vontade de Deus. Mas não podemos acender a fogueira de novo, nós precisamos reacender a fogueira do amor em nossa igreja. Então, o terceiro momento é: Deus, tira a fogueira do juízo do meu coração e coloca a chama do amor no meu coração e da misericórdia. Primeiro momento, pedir perdão se você feriu alguma pessoa. Segundo momento, pedir que Deus derrame sobre você o amor dele e traga consciência que a nossa e a minha salvação é por causa de Jesus, não por causa de nós. E o terceiro momento, Deus apaga a fogueira do juízo do meu coração, apaga a fogueira da crítica, que eu sou muito crítico, e coloco a fogueira do amor, reacendo o amor. Reacendo o amor. Isso é o Evangelho de Jesus. Isso é o Evangelho de Jesus. É isso que vai construir uma comunidade saudável em nossa cidade. Isso que vai criar uma comunidade que as pessoas queiram entrar, que as pessoas queiram pertencer. Porque essa comunidade Deus está. Lembrando que Deus só cabe aonde está o amor. Deus não cabe em juízos humanos que não cumpre com a sua justiça. Paulo fala: não deis lugar à ira, porque a ira de vocês, ela não cumpre a justiça de Deus. Não cumpre. E Tiago fala: quem é você que julga o seu irmão? Por acaso você é juiz? Você se julga melhor que a lei para julgar o seu irmão? Porque quando você julga o seu irmão, você diz: olha, você
é melhor que a lei. Então você, quando julga, você acha que está cumprindo tudo. Quando na verdade a gente deveria chegar perto do outro e falar, vamos nos arrepender junto, porque eu também tenho uns pecadinhos aqui que você não sabe, vamos pedir perdão junto. Você pede perdão daí, eu peço perdão daqui, Deus perdoa todo mundo e a gente continua. Deus, e a gente continua. Que a vida tenha valor para você e para mim, como ela tem valor para Deus. Que a vida tenha valor para essa igreja, como ela tem para Deus. Oremos.